Olá pessoal, meu nome é Flem, certo? Sou professor de língua espanhola, certo? Aqui da EJAN. Estarei com vocês ao longo dessas aulas remotas, tá bom? Espero que vocês possam aproveitar ao máximo, certo? E eu deixei até aqui no slide uma breve apresentação. Quando vocês tiverem um tempinho, vocês podem ler, né? Então aqui, sem mais delongas, vamos avançar aqui, certo? Como eu falei, deixei aqui uma breve apresentação, certo? Só repetindo, meu nome é Flem Rummenig, certo? Esse rapaz aí da foto, tá bom? Estou na escola há cerca de um ano e 4 meses mais ou menos. Leciono apenas a disciplina de língua espanhola e vou estar com vocês aqui nessas aulas, certo? Então vamos lá pessoal, para começarmos eu gostaria de deixar aqui um questionamento, né? Vamos ver aqui algumas curiosidades, né, sobre a língua espanhola, né? E considero essa aula de extrema importância porque ela é o cerne, né, para que a gente possa avançar nos demais conteúdos, certo? Então deixar aqui algumas curiosidades, eu vou avançar aqui no slide, né? Agora sim o questionamento que eu deixo aqui para vocês, né? Como surgiu a língua espanhola, né? Vocês sabem como essa língua surgiu, né? Então assim pessoal, aqui nós temos o mapa, né, da Península Ibérica, hoje atual país de Portugal e Espanha, né? Então assim pessoal, o espanhol ele originou-se do chamado latim vulgar, né? Aí você pode me perguntar, como assim professor, latim vulgar, né? Bom, o latim vulgar, assim, de uma forma bem simples, bem objetiva, né, era assim chamado os dialetos, né? Assim, o que mais, professor, mais uma pergunta, o que são dialetos? Assim pessoal, dialeto, a grosso modo, é a linguagem peculiar, né, de alguma região, né? É uma variação de uma determinada língua naquela região, né? Então, essa linguagem peculiar, né, que eu falei aqui, os dialetos, eles eram falados e escritos pelas camadas mais populares que constituía a Península Ibérica, né? Então, tinha essas pessoas assim mais simples, né, que nessa região existia o latim vulgar e o latim clássico, né? O clássico era falado mais pela elite, certo? O vulgar mais pelo povão, tá bom? Uma forma assim bem simples. Então deixa eu avançar aqui no slide. Pronto, já expliquei para vocês aqui, né, a grosso modo como surgiu. Então vamos lá. O espanhol ele é resultado da junção entre o latim vulgar, né, e outras línguas trazidas por povos bárbaros. Mais uma vez, professor, quem são esses povos bárbaros? Pessoal, os bárbaros eram pessoas estranhas à região da Península Ibérica. Vocês estão entendendo? Então, essas pessoas, os bárbaros, eles invadiam essas regiões, né? A grosso modo falando, para explorar essas pessoas, né? Para conquistar terras, né? Então, os bárbaros, eles invadiam regiões, né, para conquistá-las, né? Então, como eu falei, o latim ele resulta desse choque cultural entre povos da região, né, que já constituía a península, e os bárbaros, né? Mais tarde, pessoal, o idioma recebeu o nome de castelhano, né, ou língua castelhana, por ocasião da residência dos reis no reino medieval, que era Castila, né? Nos dias de hoje, embora o nome ainda seja referência após a Constituição da Espanha como nação e tentativa de uniformizar o idioma do país, a língua foi oficializada como espanhol, né? Então vamos avançar aqui no slide. Então eu coloquei aqui esse esquema, né? Então temos aqui ao centro o latim vulgar, né, dando origem a
a outros idiomas, né? Coloquei aqui como exemplo o espanhol, português, o francês, o italiano. Então essas, dentre outras, certo? Não existe só essas. Existem outras línguas também que são derivadas do latim vulgar. Então essas línguas são chamadas de línguas neolatinas, certo? Porque se originaram do latim, tá bom? Então mais um mapa mental, um esquema, certo? Temos aqui o latim vulgar, aqui nessa parte lateral esquerda, né? O latim vulgar como sendo língua cerne, língua de origem, né? Então, após o período das invasões bárbaras, né? Após esse choque cultural entre povos nativos, né, da região e bárbaros, né? Então o idioma surge com o nome de castelhano e depois espanhol, certo? Espero que vocês tenham compreendido essa pequena parte, essa pequena introdução. Perdão, vamos lá. Então, pessoal, mais um esquema, certo? Vocês vão perceber que nas minhas aulas eu gosto de utilizar essa espécie de esquemas, eu chamo de mapas mentais também, porque ajuda a fixar na memória o conteúdo, tá bom? Então vamos lá, temos aqui o espanhol, né? Algumas características agora do idioma, tá bom? Então vamos lá. No espanhol nós não temos o dígrafo SS, né? O dígrafo SS, como vocês percebem algumas palavras da língua portuguesa, como passageiro, né? Pássaro. Percebam que eu tenho aqui esse dígrafo. Pessoal, professor, você poderia me questionar, mas o que é dígrafo? Vamos relembrar, né? Dígrafo é quando eu tenho duas letras, né? Duas letras que dão origem a um único som, né? Então aqui, passageiro, eu tenho aqui o dígrafo SS dando origem a esses sons, certo? Esse somzinho aqui, ó, pássaro, passageiro, tá ok? Não temos também no espanhol a letra cedilha, certo? Isso vocês não vão encontrar, tá bom? Coloquei algumas palavras aqui, uma palavra na verdade, né? Escrita com cedilha na língua portuguesa, que é taça. Em espanhol eu vou substituir essa cedilha por seta. Seta é o nome da letra Z, né? Z no português, no espanhol é seta. Temos também aqui como característica que ele é o terceiro idioma mais falado do mundo, tá bom? Mais à frente nas nossas aulas vocês vão perceber por quê, certo? O alfabeto ele é composto por 27 letras, uma letra a mais que a língua do que o alfabeto da língua portuguesa, certo? Ele também é a língua oficial em 21 países, percebam, certo? 21 países, né? Então, o quanto é vasto, né? Quanto o idioma é falado aí pelo mundo, certo? Bom, então avançando aqui no nosso conteúdo, né? Eu deixo aqui para vocês o alfabeto espanhol. Eu vou pronunciar cada uma dessas letras para que vocês conheçam o nome, certo? Vou deixar também um áudio aqui onde são pronunciadas essas letras para que vocês percebam como esse som ele é pronunciado, como cada letra é pronunciada, ok? Então vamos lá. Eu vou falar aqui os nomes das letras, certo? E depois eu deixo o áudio, tá bom? Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, certo? Então essas são as letras do alfabeto espanhol. Vamos conhecer agora letra por letra, né? Ver algumas palavras escritas aqui com algumas dessas letras, tá bom? Vocês vão perceber que algumas são iguais
as letras do alfabeto da língua portuguesa, porém com algumas peculiaridades, certo? Que eu vou explicar aqui ao longo da nossa aula. Então, pessoal, para começarmos, né, vamos lá pela letra A, certo? Diferente do português, a letra A, a gente vai pronunciá-la sempre de forma aberta, certo? Então, vou precisar abrir bem a boca para pronunciá-la. Então, deixei duas observações aqui: pronúncia aberta, seja no início da palavra, seja no meio da palavra, ou seja no final da palavra. Então não importa, eu sempre vou pronunciar de forma aberta. Como assim, professor, aberta? Eu tenho que abrir bem a boca para falar, certo? Então, trouxe aqui 4 palavrinhas que eu vou pronunciar aqui para vocês. E vocês vão perceber que de forma eu estou abrindo bem a minha boca, certo? Para pronunciar essa palavra. Então eu tenho aqui abeja, eu tenho árbol, eu tenho amor, eu tenho caça, certo? Então abeja, árbol, amor, caça. Então vocês percebam que eu estou fazendo um esforço a mais para abrir a minha boca, né? Diferente do português, quando eu pronuncio a palavra casa, perceba, é mais fechada, certo? A pronúncia é mais fechada. Casa, amor, né? Árvore, abelha, né? Então é mais fechada. No espanhol é mais aberta. Abeja, árbol, amor, caça, certo? Então espero que vocês tenham compreendido essa parte aqui. Ela é de extrema importância. Avançando aqui, certo? Tem algumas palavras que começam com a letra B, certo? Palavras que começam com a letra B, certo? Vocês não vão sentir nenhuma dificuldade aqui, porque a pronúncia da letra B é igual ao português, né? Então eu tenho balão, eu tenho barco, botas, bufanda, bicicleta, baleena, biberón, certo? Palavras que começam com a letra C, certo? Trouxe aqui um exemplo para vocês, como caça, caballo, calabaça, caço, cereça, coco, conejo, certo? Então a pronúncia também é igual ao português, não vai mudar muita coisa aqui, certo? Palavras com a letra D, certo? Tem uma peculiaridadezinha aqui, certo? Porque quando vier ao início da palavra, no início da palavra vai ser a pronúncia é igual ao português, certo? Como dados, diente, diamante, dinossauro, doncella, doctor, dominó, certo? Então quando a letra D aparecer no início da palavra, a pronúncia é igual ao português, né? Agora, quando ela vier ao final da palavra, a pronúncia será muda, sem som, né? Então percebam aqui, eu trouxe 3 palavras: verdade, felicidade, vecindade, certo? Então vocês percebam que eu não pronuncio a letra D no final da palavra. Ela praticamente é muda, o som é mudo, tá bom? Percebam, ó, verdade, felicidade, vecindade, certo? Verdade, felicidade, vizinhança, o significado em português, certo? Então espero que vocês tenham compreendido essa parte. Quando a letra D estiver no início da palavra, pronúncia normal, certo? Quando ela estiver no final da palavra, aí eu não pronuncio, certo? Avançando aqui, alguns exemplos de palavras escritas com a letra E, certo? A pronúncia também será igual ao português, certo? Eu trouxe aqui apenas exemplos como espejo, escalera, escopeta, certo? Estrela, elefante, eriço, embudo. Eu não estou pronunciando o significado da palavra porque a própria imagem fala por si só, né? Então, eriço aqui, porco-espinho, né? Escaleira, escada, espejo, espelho, certo? Então vocês vão fazendo essa associação aqui à imagem, tá bom?
Então não acho que tenha alguma dificuldade em saber aqui o significado da palavra. Então, palavras com a letra F, apenas alguns exemplos: fantasma, fábrica, fresa, flor, fruta, foco, fuego, certo? Agora aqui, palavras escritas com a letra R, certo? Vocês já perceberam, né, que a pronúncia ela não é igual ao português, ó, R, né? Diferente de G, letra G, né? Como eu pronuncio em português, mas em espanhol é R, certo? Então eu vou avançar aqui para eu explicar, certo? Ela tem umas peculiaridades, certo? Que eu vou explicar aqui mais à frente. Então, pessoal, quando a letra R estiver diante de E, né, e de I, o som é assemelhado ao H aspirado do inglês. Como assim, professor? Por exemplo, house, né, que significa casa. Então, percebam, house. Esse é o som aspirado, né? Ou então, se vocês acharem mais fácil, semelhante ao RR do português, como carro. Percebam, carro. Então, quando a letra R aparecer diante de E, como gente, né? Então pronuncio dessa forma, aspirado, né? Gente, e diante de I, girasol, né? Girasol, ángel, né? Então a letra R aparece diante de E e de I, essa pronúncia será aspirada, né? Para facilitar, semelhante ao RR do português, certo? Vou só voltar aqui e quando aparecer diante de A, por exemplo, aí a pronúncia será igual ao português, como em gato, galheta, galina, certo? Diante de U, como guante, gusano, certo? Então, quando aparecer diante de A e de U, né? Então, pronúncia igual ao português, tá bom? Aí eu coloquei aqui embaixo uma observaçãozinha, que é a diéresis. Diéresis é o trema, certo? O trema ele não existe mais no português, mas no espanhol ele continua. Então, quando o trema aparecer, certo? Como aqui na palavra pinguino, certo? Então eu vou pronunciar essa letra, certo? Então eu vou pronunciar pinguino, certo? Só isso. Então, avançando aqui. Então, deixar aqui alguns exemplos de palavras escritas com a letra R para que vocês treinem a pronúncia, certo? Treinem a pronúncia. Então, vamos lá. Gato, galope, gentil, geografia, ginásia, girar, goteira, guiço, certo? Mais uma vez, gato, galope, gentil, geografia, ginásia, girar, goteira, guiço, certo? Então vocês treinem aqui com essas palavrinhas, tá bom? Que aí vai dar certo. Palavras escritas com a letra H, certo? A letra H do português. Então a gente não vai pronunciá-la, certo? No português, a palavra hoje, né? Você não pronuncia a letra H, né? E no espanhol vai ser a mesma coisa. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como hada, né? Significa fada. Hacha significa machado. Hombre significa homem, né? Hielo significa gelo. Huevo, que significa ovo. E hamster, que significa hamster, certo? E hospital, certo? Então, essas palavras escritas com a letra H, né, a gente não vai pronunciar. Palavras escritas com a letra I, certo? Aqui só exemplos, porque a pronúncia vai ser igual ao português, né? Então, eu trouxe aqui iglesia, iglu, isla, instituto, invierno, né? Então, essas palavras aqui não sem nenhuma dificuldade. Palavras escritas com a letra J,
né? Rota. O som também aqui vai ser aspirado, certo, pessoal? Lembra do som aspirado lá da letra R, certo? Então deixa eu só avançar aqui. Não, deixa eu voltar. Pronto, vamos lá. Jaula, jaguar, jara. Aqui, pessoal, não vai ter nenhuma especificação, alguma especificidade, como lá que como na letra R, né? Que se aparecer diante de E e de I, o som é aspirado, mas se aparecer diante de A, né, não vai ser aspirado. Mas aqui não, a letra rota, se aparecer diante de A, de E, de I, né, qualquer letra, qualquer vogal, na verdade, né, o som ele vai ser de fato aspirado, né? Então, jaula, jaguar, jara, joia, juguete, jugo, girafa, certo? Então, sempre será aspirado, beleza? Então, aqui para vocês treinarem, né? Deixei aqui essa lista de palavras, tá bom? Vou pronunciar apenas uma coluna aqui para que vocês percebam como a gente pronuncia, né? Então vamos lá: Josefina, Juliana, Josefa, Jaimito, Julián, Jacinta, José, Javier, Aleja, Alejandro, Juana, Japão, Jamaica, certo? Então vou deixar o restante aqui para vocês treinarem em casa. Alguns exemplos de palavras com a letra K, também aqui não tem nenhuma especificidade, né? Apenas vocês treinam, conheçam aqui algumas palavras, né? Caiaque, karatê, karaokê, koala, né? Vamos avançar. Agora que sim, eu tenho apenas uma observação a fazer. Quando a letra L estiver no final da palavra, certo? Eu vou avançar aqui, aí depois eu volto. Então aqui, ó, não possui som de U, né? Quando a letra L aparecer no final da palavra ou no meio, né? Então ela não vai ter som de U, como por exemplo mel, né? Mel em português, percebam, o L tem som de U, né? Mel. Mas no espanhol não, vai ser miel. Eu vou dobrar a minha língua para que ela toque o céu da boca, né? Então a pronúncia vai ser miel, calma, alto, certo? Perceba que a minha língua ela vai fazer esse movimento de tocar o céu da boca. Miel, calma, alto, certo? Então essa observação. Mas quando estiver no início da palavra, aí não, a pronúncia é igual ao português, como em lápis, lámpara, lata, libro, limão, lobo, luna, certo? Letra M, nenhuma observação, certo? Apenas exemplos aqui, como em mano, madre, mariposa, mapa, mesa, múmia, tá bom? Letra N, também nenhuma observação a fazer, apenas exemplos de palavras, né, que começam com a letra N, como naranja, nave, nido, ninho, certo? Agora aqui sim, essa letrinha, né, ela é única no idioma, certo? O nome dela é N e ela tem uma pronúncia especial. A letra N, e eu quero que vocês gravem isso, que vocês conheçam, certo? Que a sua pronúncia é semelhante ao NH do português, né? Coloquei aqui um exemplo aqui embaixo, unha, palavra unha, né? Escrita com NH. Então, se eu for escrever a palavra unha em espanhol, ela vai vir com a letra, vai ser escrita com a letra N, certo? Gravem, N é o nome dessa letrinha aqui, certo? Então, exemplos de palavras escritas com a letra N. Eu tenho nhadu, certo? Que significa avestruz. Nhoqui, nhonho, certo? Nhonho aqui é nerd, né? Ninho, que é criança, né? Lenha, pañuelo, certo? Então, são exemplos de palavras escritas com a letra N, certo? N.
Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de palavras escritas com a letra O, certo? Aqui a pronúncia também vai ser igual ao português, não tem nenhum detalhe a mais, certo? Só eu trouxe essas três palavras como ojo, ônibus, obreiro, certo? Então o O a gente pronuncia de forma mais fechada, pessoal. Ojo, certo? Ônibus, obreiro. Avançando aqui, algumas palavras escritas com a letra P, certo? Como pera, pez, pelota, palmeira, palhaço, pato e peine, certo? As palavras com a letra Q, eu tenho queso, queja, significa fazer uma queixa, né? Alguma coisa assim, parecido. Química, Quijote, quirófano, querubim. Então eu coloquei aqui embaixo uma observação. O grupo do qua do português, né, QA, escreve-se CUA em espanhol, né? Por exemplo, a palavra 40 no português não é do grupo qua, né? Mas no espanhol eu vou trocar a letra Q pela letra C, então vai ficar 40, certo? Palavras escritas com a letra R. Aqui sim eu tenho uma observação a fazer. A letra R, certo? Já percebam que quando eu pronuncio, né, quando eu a pronuncio, ela tem uma vibração, né? Então, ó, r, rama, rana, raqueta, remo, rei, rio, rueda. Então, sempre será de forma vibrante, certo? Então aqui eu trouxe para vocês ficarem craque na letra R. Eu trouxe um trava-língua. Trava-língua significa trava-língua, né? Para vocês treinarem essa questão da vibração da letra R, né? Isso aqui é importante. A gente sempre, quando for pronunciar a letra R, certo? Tem que fazer essa vibraçãozinha, tá bom? Então eu trouxe aqui esse trava-língua para vocês treinarem. Eu vou pronunciar aqui e vocês treinam em casa, certo? Então, la perrita de Rita te irrita. Se la perrita de Rita te irrita, dile a Rita que cambie la perrita por um perrito, certo? Então, trazendo aqui para o português, a cachorrinha de Rita te irrita. Se a cachorrinha de Rita te irrita, diga a Rita que troque a cachorrinha por um cachorrinho, certo? Então vocês voltam ao vídeo, percebam como eu pronunciei e tentem fazer em casa, certo? Palavras escritas com a letra S. Apenas exemplos aqui, nenhuma observação. Tem sim, perdão, tem uma observaçãozinha que eu coloquei aqui. Não tem o som de Z, né? Como na palavra casa, né? Casa não é escrita com S e esse S não tem som de Z, não é isso? No espanhol esse S ele não terá som de Z. Por exemplo, casa, eu vou pronunciar caça, certo? Então essa é a observação, tá bom? Exemplos de palavras escritas com a letra T, certo? Apenas exemplos aqui, nenhuma observação a ser feita, né? Tem taça, taco, tambor, tenedor, que significa garfo, né? Teléfono, tigre, títere. Alguns exemplos de palavras escritas com a letra U. Também não temos nenhuma especificação a fazer acerca da letra U, né? Apenas exemplos também, como em unha, uva, unicórnio, unguento, né? Ubicação, urna, né? Então apenas exemplos aqui. Agora, palavras escritas com a letra B, certo? Perdão, letra UB, certo? Eu errei aqui, mas vocês vão perceber porque foi que eu errei. Palavras escritas com a letra UB, né? Então vou só avançar aqui para já explicar e depois eu volto aqui para essas palavras. Então, pessoal, a letra UB, certo? No espanhol, ela vai ter o som, certo? Equivalente à letra B do português. Como assim, professor?
Vou voltar aqui. Palavra vaca, né? No português, vaca. Como é que eu vou pronunciar a palavra vaca em espanhol? Vai ser assim, ó. Eu coloquei só o exemplo da pronúncia, né? A palavra não é escrita com B, certo? Com a letra B. É só um exemplo. A pronúncia será equivalente à letra B. Então vai ser assim, ó. Vaca, vacuna, viento, certo? Vou só voltar aqui, ó. Vaca, escrita com a letra UB, mas a pronúncia é equivalente, é como se tivesse um B ali no lugar da letra UB, certo? Então é assim, ó, vaca, vacuna, viento. Vaca, vacuna, que significa vacina, né? E viento, que significa vento. E as demais aqui embaixo eu vou pronunciar da mesma forma, ó, vino, bella, ventana, volcán, certo? Então, mais uma observação importante. Agora, exemplos de palavras escritas com la W, né? Então, la W, que é o nome da letra W do português, vocês vão encontrar palavras assim de origem estrangeiras, né? Mais exemplos aqui de palavras escritas com essa letra são palavras derivadas de idiomas estrangeiros, né? Mas do inglês, por exemplo, né? Então, o som vai ser semelhante à letra U, né? Como waffle, web, whisky, wi-fi, né? Kiwi, Havaí, aqui muda, né? Vai ser o som vai ser semelhante ao V, mas é porque assim, falando a grosso modo, se a pronúncia dessa palavra a letra é como se fosse um V, né? Como em Havaí, então vai permanecer, né? Então não posso mudar, como whisky, eu não posso pronunciar whisky, né? A pronúncia é whisky, como se tivesse a letra U aqui, né? Eu não posso mudar a pronúncia, é de origem estrangeira, é pronunciada dessa forma, então eu tenho que pronunciá-la como ela é pronunciada, certo? Então só isso, o que eu tenho a falar da letra W é isso, que ela é mais usada em palavras de origem de língua estrangeira, certo? E letra X, né? Coloquei duas observações aqui embaixo, né? Ao início, quando ela estiver no início da palavra, vai ter o som de S, né? E nos demais casos, como tivesse um som de KS junto, né? O dígrafo KS, né? Como em tax, percebam, tax, né? Então no lugar da letra X é como tivesse um KSzinho ali, né? Então aqui, quando ela vier ao início, eu pronuncio como se tivesse um S, como em xilófono. E quando ela estiver no meio da palavra, como em tax, boxeu, né? Vai ter esse sonzinho aí de KS, como em texto, fênix, Texas, saxofone, certo? Então, mais duas observações aqui para vocês. A letra G, certo? Ela vai sofrer algumas variações de pronúncia, certo? Por exemplo, aqui na palavra yerno, né? No início da palavra, ela vai ter um som semelhante ao J do português, ó, yerno, mas eu posso pronunciar também com som de I, como em yerno, né? Que significa genro. Eu posso pronunciar tanto como som de I como um som de J, né? E o J do português, não do espanhol. Então vai ficar yerno ou yerno, iogur ou yogur, rei. E quando tiver no final da palavra, o som de I mesmo, né? Essa letrinha, gente, ela também funciona como conjunção aditiva, né? Quando eu adiciono uma coisa e outra. Por exemplo, aqui eu tenho hombre e mulher. Eu tenho homem e mulher. Né? Então, a letra G, ou um chama também de Y também, né? Y, vocês vão também encontrar essa nomenclatura, tanto G ou Y. Vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas para a letra Y, que aqui sim, Y é no português, certo?
Então ela também funciona como conjunção aditiva, né? No português, a letra E é que funciona com conjunção aditiva, né? Homem e mulher, né? O E não está funcionando como conjunção aditiva? Tá. Mas no espanhol aqui, a letra G, né? Ou Y, como vocês queiram, vai funcionar como conjunção aditiva. Então eu trouxe aqui dois exemplos. Um exemplo, né? Hombre e mujer. Homem e mulher. Certo? Então essas são as observações que eu trago aqui para essa letra. E por fim, pessoal, a letra zeta, certo? A letra zeta, no português letra Z, né? Então aqui alguns exemplos de palavras escritas com a letra zeta. Ela vai ter um sonzinho de S, né? Como em sapato e não zapato, percebam, a pronúncia é diferente. Sapato, sapateiro, safiro, zanahoria, zorro, zoológico, sopilote, certo? Então, deixa eu só avançar aqui. O som é de S, né? Como eu já expliquei, né? Por exemplo, aqui a palavra pez significa peixe, né? Então, pez. Percebam que a letra C tem esse sonzinho de S, né? No final da palavra e também no início, né? Então são essas observações para a letra C, tá bom? Pessoal, eu deixo aqui o meu contato de WhatsApp, certo? Caso vocês queiram solucionar alguma dúvida com o professor, tá bom? Essa aula é de extrema importância para que a gente possa ir avançando no conteúdo, certo? Eu quero que vocês assistam essa aula 1, 2 ou 3 vezes, né? O que eu quero é que de início agora vocês peguem essa questão da pronúncia das letras, né? Principalmente a letra J, letra R, né? Conhecer essas observações, né? Que lá a letra UB, né? Tem som de B, né? Como em baca, em baço, né? Então são essas observações que eu quero que vocês vão pegando, né? Se possível, faça uma listinha aí no seu caderno de observações, né? Sobre o alfabeto, né? Fazendo essa listinha, porque será de extrema importância para que vocês vão aprendendo a pronunciar as palavras, né? Mais para frente, quando a gente estiver treinando expressão oral, então vai ser de extrema importância que vocês conheçam essas diferenças, né? Essas observações, tá bom? Então estou deixando aqui o meu contato. DDD é 83, cuidado, né? Na hora de anotarem aí no telefone de vocês, né? DDD 83 98618 9846, tá bom? Não deixo nenhum aluno sem responder, respondo a todos, tá bom? Só peço paciência, mas assim que eu visualizar a mensagem eu respondo, tá ok? Então, pessoal, graças, certo? Obrigado, tá bom? Espero que tenha ficado claro, certo? Espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte, que eu já friso que é de extrema importância, tá bom? E no mais é isso, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até a próxima.